Imagine o seguinte cenário: a partir de hoje, o prefeito aí da sua cidade assina um decreto dizendo que certos carros feitos aí a partir de tal ano de fabricação estão proibidos de andar pelo centro da sua cidade. Agora imagine que daqui a 2 ou 3 anos, esse mesmo prefeito resolve expandir essa política, dizendo que a regra vale para a cidade toda e que se você desobedecer, vai pagar multa e vai ser punido. Parece coisa de filme, invenção, até teoria da conspiração. Mas e se eu disser para você que essa medida já existe e está acontecendo lá em Londres, capital da Inglaterra? E por incrível que pareça, não está tão distante assim não da nossa realidade aqui no Brasil. Meu nome é Igor Henrique, esse é o canal Falando a Verdade e hoje eu vou apresentar para você o ULEZ, a política que tem tornado Londres a cidade mais anti-carro do mundo e que ameaça a liberdade de todos nós. O responsável por essas políticas malucas se chama Sadiq Khan, ele que já foi ministro dos transportes lá na Inglaterra, em governos lá dos anos 2000, membro do Partido Trabalhista, que é o principal partido de esquerda lá na Inglaterra, e que em 2016 foi eleito prefeito de Londres. Em 2019, o Sadiq Khan resolveu criar um programa chamado ULEZ, que é a sigla em inglês para zonas de ultra baixa emissão. O objetivo dele seria limpar os ares de Londres, que como qualquer grande metrópole, sofre ali com muita poluição, principalmente emitida por fábricas, por carros, enfim. Poluição que a gente vê aí em grandes cidades, também aqui no nosso país. De acordo com certas estatísticas lá que o Khan apresentou na época, várias pessoas, dezenas, centenas de pessoas morriam todos os anos por conta da poluição, por problemas respiratórios e coisas desse tipo. E que, portanto, seria urgente atender não só essa necessidade, como também se enquadrar nas políticas ambientais cada vez mais populares lá na Europa. Começando, portanto, em 2019, o Sadiq Khan ele impediu que pessoas que tenham carros mais antigos, fabricados aí mais ou menos antes de 2005, andassem pelas ruas do centro de Londres. Caso a pessoa descumprisse, pagaria uma multa e, portanto, financiaria aí, de certa forma, essas políticas da prefeitura. Mesmo com muita resistência de algumas pessoas, críticas de várias formas, em 2021 o Sadiq Khan foi reeleito para mais um mandato de 5 anos, portanto os londrinos vão ter que aguentar ele até 2026. Nesse mesmo ano ele expandiu o ULEZ para outros bairros nos arredores ali do centro e agora em agosto de 2023 a política vale para toda a cidade. Como vocês sabem, aqui no Falando a Verdade eu gosto de buscar as informações direto da fonte. Portanto, eu acessei o site britânico lá que explica como é que funciona a política do ULEZ. O link você vai encontrar aí na descrição, assim como de outras matérias, reportagens que eu vou citar aqui ao longo do vídeo. Caso você tenha dificuldade com o inglês e com os idiomas ali aplicados, é só você apertar no íconezinho que fica ali de tradução da página toda direto do seu navegador, que aí você consegue entender facilmente. Eu trouxe aí então algumas imagens do site e como é que funciona o ULEZ na prática. Segundo essa medida, para você poder andar com o seu carro ali pelas áreas afetadas, sem pagar nenhuma multa, nenhuma restrição, você precisa ter carros que atendam pelo menos ao protocolo Euro 4, que é como se fossem ali aquelas regras que o governo emite e que obriga as montadoras a fazer carros, motores com certos índices ali, limite de emissão. A cada 5, 6, a cada período lá de anos, esses protocolos eles são atualizados e ficam mais rigorosos, que é inclusive um dos motivos dos carros ficarem cada vez mais caros no mundo todo. Para ter um título de comparação, esse Euro 6, que começou a ser aplicado na Europa em 2001 e passou a atender todos os veículos fabricados desde 2005, ele é comparável ao nosso Proconv L6 aqui do Brasil, que começou a ser aplicado desde 2009.
Então, se você estiver lá na Europa com um carro que seja fabricado antes de 2005, você fica então proibido de andar pelas áreas afetadas pelo ULEZ lá em Londres. Caso você descumpra a medida, resolva mesmo assim sair com o seu carro às ruas e for flagrado por uma das mais de 3.000 câmeras que estão sendo instaladas na cidade toda, funcionando como se fossem radares mesmo, capturando a placa ali dos carros, ou for parado numa blitz da polícia, por exemplo, você fica sujeito a pagar 2 multas. A primeira, que seria uma multa diária no valor de 12 libras e 50 centavos, que na data da gravação do vídeo, aqui no comecinho de outubro, seria o equivalente a mais ou menos R$ 76,80. Então, toda vez que você descumpre isso, todos os dias que você descumpre a medida, você paga essa multa. E detalhe, que se você não fizer o pagamento dentro ali de um certo prazo de tempo que eles colocam, você fica sujeito a uma segunda multa, dessa vez no valor de 180 libras ou R$ 1.105,96. Pois é. Agora, apesar de ser uma medida bastante escandalosa e de inclusive terem tentado levar essa situação toda para a justiça, decidiram que, na verdade, o prefeito ele tem sim prerrogativas para poder fazer isso, que ele está dentro dos poderes dele, que ele foi eleito e tem liberdade para aplicar suas políticas. Até o primeiro-ministro, Rishi Sunak, não pôde fazer nada, dizendo que estava fora da jurisdição dele e que ele não concordava com a medida porque puniria os mais pobres, que não teriam condições de comprar carros mais novos, de trocar de carros. Ou seja, Sadiq Khan, como um ditador, impôs a sua política do ULEZ, não houve reação quase nenhuma, além de protestos, de faixinha, coisas que a gente sabe que não adiantam nada, e a justiça está do lado dele. Não muito diferente, até se você for pensar, de coisas que certos prefeitos fizeram aqui pelo Brasil ali em 2020, 2021, mas é tema para outro vídeo. Agora, quais são as alternativas que a Prefeitura de Londres ela oferece então para aqueles que não conseguem andar com carros que sejam aí suficientes para poder cumprir as medidas do ULEZ? Segundo um link ali que eles disponibilizam no site, você teria então 4 alternativas. A primeira que eles apresentam é a seguinte: você pode andar de ônibus, andar a pé, usar bicicleta ou até pegar um bonde. Simples assim. Querem que você entregue o seu carro para poder andar de ônibus ou até de bicicleta. Mais saudável, mais ecológico. Muito bom, né? É claro que a qualidade do transporte coletivo lá em Londres é incomparável com qualquer cidade aqui do Brasil. Lá eles não têm esses problemas de superlotação, de valores altíssimos, né, de passagem e vários outros problemas que a gente enfrenta por aqui. Mesmo assim, transporte coletivo a gente sabe que tem vários problemas, né, gente? Tem, por exemplo, o fato de você ficar totalmente à mercê dos horários que o ônibus vai passar, em feriado, domingo, tem menos disponibilidade, você fica também limitado ali às linhas, né, as passagens que o ônibus ele faz. E andar de bicicleta numa cidade como Londres, que vive chovendo, é um pouco difícil, né? Mas essa é a alternativa principal que a prefeitura oferece para você que não tenha condições de comprar um carro mais novo. A segunda opção que eles apontam aqui seria de você ter um carro por assinatura, que é mais ou menos ali um carro de aluguel, só que num contrato mais a longo prazo. Aqui no Brasil, inclusive, muitas montadoras têm oferecido isso, essa coisa de carro por assinatura, que aí você faz um contrato por 1 ano, 2 anos, e aí fica rodando lá com o carro. Aqui não pegou tanto por conta do alto preço. Lá na Europa é um pouco mais acessível, mesmo assim acaba sendo muito mais caro do que você ter um carro próprio, principalmente um carro mais antigo, que paga menos imposto e tem manutenção mais barata. Terceira alternativa seria de você simplesmente trocar de carro, como se fosse fácil assim, né? Como se todo mundo tivesse dinheiro ali sobrando na conta. Vou trocar de carro para poder andar de acordo com as normas do ULEZ.
Mas é isso que, de maneira bastante irônica, sugere aí o site da prefeitura. Simplesmente compre um carro mais novo, um carro usado que seja posterior aí a 2005, já atenda aos padrões. E por fim, a última opção seria o de você sucatear o seu carro, ou seja, você entregar o seu carro mais antigo para a prefeitura, transformar em sucata e ganhar uma indenização ali que você pode estar utilizando para alguma outra finalidade. Até nesse caso aí eles oferecem duas possibilidades: ou você entrega o seu carro e recebe uma indenização toda em dinheiro, que no caso aí para carros seria de no máximo 2.000 libras, o equivalente a mais ou menos ali pouco mais de 12 mil reais, ou você pode entregar o carro e receber parte em dinheiro, no caso aí até 1.600 libras, e mais um cartão que eles dão para você com passagem liberada para você usar ônibus, metrô, essas coisas, sem pagar nada por um ano. Seria aí uma das opções que eles apresentam. Já se você for entregar uma moto em vez de carro, você ganha no máximo até 1.000 libras e também tem aquela opção lá de você trocar por dinheiro, mais o cartãozinho lá. Lembrando que 1.000 libras ficaria pouco mais aí de 6.000, 6.100 reais. São essas as suas alternativas agora em Londres. Qual que é melhor para você? Interessante aqui que eles não mencionam táxi, Uber, talvez até porque eles também vão ser afetados aí de certa forma por essas medidas, e a gente sabe também que lá na Europa, até mais aqui do que no Brasil, o pessoal do governo, da política, odeia esses transportes de aplicativo, essas coisas assim, né? Então perceba que até que eles nem mencionam esse tipo de transporte dentro aí das possibilidades, caso você não queira pagar a multa diária por andar com o seu carro mais antigo. Agora, até pensando aqui em o que você consegue fazer com esse dinheiro, suponhamos que você opte então pela última opção, de sucatear o seu carro e pegar lá a indenização. Será que com 2.000 libras, hoje em 2023, é possível você comprar um carro 0 km? Será que só juntando mais um pouquinho você compra um carro novo, fica ecológico e sai andando aí feliz da vida pelas ruas de Londres? Vocês vão perceber que não é bem assim. Eu fiz aqui uma busca dentro de um site muito conhecido de carros, tipo uma 4 rodas lá da Inglaterra, que seria o Auto Express. E eles fizeram uma matéria, inclusive, também de agosto de 2023, mesmo mês em que foi aplicado então o ULEZ em toda a cidade de Londres, sobre os 10 carros mais baratos da Inglaterra nesse ano. Aqui nesse caso eu só vou falar dos 3 mais baratos para não ficar muito longo, mas se quiser também tem o link aí na descrição do vídeo para você estar conferindo, comparando também para ver quais são os carros de lá. Então, se você está lá com suas 2.000 libras de indenização por você ter sucateado o seu carro antigo na mão, vamos ver se você consegue comprar um carro mais novo, né? O terceiro carro mais barato que você pode comprar hoje lá na Inglaterra é o Dacia Sandero, que seria uma evolução do Sandero que a gente teve aqui por último no Brasil, por 13.785 libras. A segunda opção seria um Kia Picanto, que fica aí por 13.665 libras. Os dois aí com valores bem maiores do que a sua indenizaçãozinha lá do ULEZ. Agora, o carro mais barato da Inglaterra é o Citroën Ami, que está sendo vendido por 8.095 libras. Lembrando que esse carrinho da Citroën, ele tem apenas 2 lugares, não possui porta-malas, é 100% elétrico, limitado ali a 45 km por hora. Aí detalhe também, mesmo nas versões mais completas não tem rádio, nem sequer aquele ventiladorzinho automático lá que joga ar quente na sua cara. Essas são aí as suas maravilhosas opções. E mesmo que você aceite entregar o seu carro normal para pegar essa coisinha aí do Citroën Ami, você vai precisar juntar mais 6.095 libras, equivalente a mais ou menos 38 mil reais.
100% acessível, né, pessoal? Claro que não. Pois bem, essas aí então são as suas possibilidades. Interessante, inclusive, você notar que não existe dentro aí da política do ULEZ qualquer tipo de exceção para carros de colecionador. Carros antigos seriam os placa preta aqui do Brasil, não tem exceção não. Se você quer manter o seu carro antigo, que é aí o seu hobby, é de coleção, e quiser andar por Londres, vai pagar multa do mesmo jeito. Agora, o que será que a mídia, a imprensa, ela falou sobre essa situação toda? Será que eles também ficaram chocados? Será que eles também ficaram revoltados como qualquer pessoa normal? Vamos ver aqui como uma matéria da BBC falou sobre essa situação toda aí lá de Londres. Então aqui mais uma vez esse é um exemplo da imprensa fazendo aí o seu trabalho sujo de legitimar as ações absurdas, tirânicas aí dos políticos. Essa é aquela mesma matéria da BBC então, só que agora aqui na versão em português, traduzida aí pelo navegador. E o título dela então seria "O ULEZ expandiu-se para incluir toda a parte externa de Londres". E aqui eles vão estar explicando então como é que essa política aí do Sadiq Khan ela foi expandida dessa área original aqui, que seria a região mais central de Londres, essa área aqui rosa mais claro dentro do mapa, para todo o restante da cidade, que seria o rosinho escuro. E mais uma prova, né, de que, como sempre, todas essas políticas nefastas aí, elas começam dessa forma. Primeiro numa área pequenininha, uma coisa mais sutil, só uma outra pessoa vai ser atingida, e depois todo mundo está pagando o preço, né? Para isso daqui ser expandido agora da capital da Inglaterra para o restante do país, é um passo, né? É uma questão aí de tempo. E aí logo em seguida eles vêm falando, né, que para poder monitorar então essa nova zona, eles instalariam 2.750 câmeras de monitoramento em toda a região de Londres e que a reação das pessoas a isso já começou a aparecer com cerca de 300 dessas câmeras aí, né? No caso aí já foram instaladas 1.900, 300 dessas aí já foram vandalizadas ou roubadas. E logo abaixo tem aqui essa foto de um protesto de pessoas aí que seriam contrárias então a essa política do ULEZ, com um cartazinho, com faixinha, provando para a gente, né, que realmente não é só no Brasil que existe essa inércia, essa falta de atitude da população. Lá na Europa também existe esse tipo de reação patética aqui, onde você está vendo, né, aquele mesmo perfil de velhinho com um cartazinho, com faixinha, falando que é contra tal coisa, mas que no final das contas, né, os políticos não estão nem aí, para eles pouco importa se tem gente protestando desse jeito aqui na rua. No máximo, o mais corajoso que eles podem esperar é isso daqui, né? Vandalizar uma ou outra câmera, mas no final você sabe, né, que isso daqui é uma fração do total de câmeras, não vão conseguir destruir tudo. E o máximo que vão esperar é isso daqui, né? Ir na frente da prefeitura, ir na frente da casa do prefeito, fazer um inferno para poder acabar com isso, jamais, né? O máximo é essa coisa ridícula, patética aqui. E aí logo a seguir, a matéria ela traz aqui 3 depoimentos de pessoas que supostamente seriam contrárias ou teriam aí alguma coisa para falar sobre essa questão. A primeira delas é desse cara aqui, que seria um Steve Allen, e ele fala aqui o seguinte, né, que apesar de ele discordar da questão aí de como que o Leslie está sendo colocado, ele não é contra uma política para poder criar um ar mais limpo. Então você vê que é aquele negócio, né, o cara é meio que isentão aqui. Ele critica ao mesmo tempo que ele elogia. Essa é a ideia aqui desse tal desse Steve Allen. E aí ele explica, né, que o carro aqui da esposa dele, ela não seria adequado para poder estar utilizando, segundo essa política aí da zona do ULEZ, e como ela ama o carro dela, ela não quis se desfazer dele, eles resolveram então pagar a taxa. Ou seja, no final das contas, a solução para esse banana aqui foi simplesmente o quê? Eu não concordo, acho que foi muito caro, um preço muito excessivo, né, como ele fala aqui, mas a gente resolveu então pagar as taxas. Olha aqui, ó, optou por pagar a taxa quando vai trabalhar todos os dias. Agora imagina você pagar aquela multa que a gente viu no começo do vídeo todos os dias para poder trabalhar. É absurdo, né? Como que esse casal aqui vai conseguir manter esses custos
Eu sinceramente não sei. Vai chegar uma hora que não vai adiantar, né? Eles não vão conseguir, vão deixar de pagar, vão ter o carro apreendido e vai ficar por isso mesmo, né? Porque você acha que esse cara aqui vai fazer alguma coisa? Olha para a cara dele. Aí depois, logo a seguir, tem o depoimento desse outro aqui, que eles já não colocaram um nome, e aí ele fala a realidade, né? Que se as pessoas elas já tinham que lutar muito para poder ir trabalhar, agora com essas políticas do ULEZ, elas vão ter que lutar ainda mais, né? E que no final das contas, ninguém ouve as pessoas comuns, o que é uma grande verdade. Porque em momento algum esse maldito desse prefeito de Londres, ele se preocupou em fazer um plebiscito, em fazer um referendo, em ouvir o que a população afetada ali da região do centro na primeira etapa, ela tinha a dizer quais foram os impactos do que aconteceu. Porque ele não está nem aí. E aí é assim que os políticos eles tratam a gente mesmo. Eles simplesmente vão lá, agem do dia para a noite, colocam um decreto, passa a valer, é você que paga o preço. São pessoas comuns como esse cara daqui que vão pagar o preço, que vão ter que pagar mais caro para ir trabalhar, que vão ter que tomar chuva para poder pegar ônibus, que vão ter que se arriscar na rua com bicicleta. Por quê? Porque o político simplesmente decidiu que a partir de agora vai ser assim e você tem que se calar e simplesmente se dobrar para o que eles querem. E por fim, tem o depoimento aqui dessa mulher aqui, né, dessa velha bruxa, que olha só que coisa ridícula que ela vai falar, né? Ela fala aqui nesse sentido que ela discorda das ações aí do pessoal que está criticando, que está destruindo as câmeras do ULEZ, porque segundo ela temos um grande problema que seria a mudança climática. Então precisaríamos colocar a situação toda num pacote inteiro de medidas e que isso é apenas parte de uma imagem muito maior. Ou seja, ela está falando aqui que as pessoas que vão ter que pagar multa, vão ter que deixar de usar carro em Londres, elas que se danem, porque o importante seria se inserir numa situação, numa imagem maior, uma causa maior. Você vai deixar de usar carro, você vai ter que andar de ônibus, você vai ter que pagar multa para tirar o seu carro da garagem. Mas não se preocupe, porque aí você está contribuindo para uma coisa maior. Dane-se a liberdade do indivíduo, né? Essa bruxa idiota aqui pensa isso, né? Ou seja, é ridículo, né? Só os piores comentários, só gente condescendente, né? Gente aqui que simplesmente aceita tudo e que não vai fazer nada, né? Mais uma vez, para surpresa de zero pessoas, a imprensa não está do nosso lado, pelo contrário, está do lado do Sadiq Khan e das suas políticas tirânicas. Agora, como eu disse para você, apesar disso estar acontecendo lá na Inglaterra, não está muito distante aqui da gente não. Não sei se você sabia, mas existe uma espécie de fórum aí de discussão que se chama C40 Cities. Ele tem esse nome porque ele está dentro lá daqueles objetivos de zerar as emissões de carbono até o ano de 2040. Esse C40 Cities, ele tem um objetivo, portanto, de você ter como se fosse uma troca ali de políticas, de experiências, criar metas ambientais para prefeitos do mundo todo. E adivinha só quem é o presidente desse grupo? Ele mesmo, o maldito Sadiq Khan. E se eu disser para você que, inclusive dentro desse C40 Cities, existem 4 capitais brasileiras aqui de estados? Como você está vendo aí dentro do site deles, as cidades brasileiras que fazem parte do C40 Cities são Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e também Curitiba. 4 aí das maiores cidades do país e que por enquanto são apenas elas, né? Podem aí ser expandidas para outras futuramente. E agora, imagine só você que participando aí dessas políticas, né? Daqui a 2 meses, 2 anos, 10 anos que seja, pode muito bem vários prefeitos aí dessas ou de outras cidades do Brasil se inspirar nas medidas do Sadiq Khan, trazer isso aqui para o Brasil. O que você acha? Qual que seria a sua reação diante dessa realidade toda? Agora, fazendo aqui um pequeno comentário sobre essa situação, a gente vê que a primeira e maior vítima de tudo isso, claro, é a liberdade.
Imagine só você chegar a esse ponto de simplesmente um prefeito com poderes ali municipais decidir aplicar uma medida ditatorial tirânica dessas, impedir você de usar o seu carro, sair às ruas, obrigar você a pagar multa pelo simples fato de você dirigir. Olha a situação que a gente chegou. Agora, mais do que isso, outra vez, políticas ambientais criadas a partir de estudos questionáveis, sem qualquer consulta à opinião das pessoas, e aí que você percebe mais uma vez que democracia é uma farsa, políticas desse tipo sendo aplicadas, ao custo de você atrapalhar, piorar a vida de muita gente, que vai ter que ser obrigada a pagar essas multas, gente que vai ter que abandonar o próprio carro para poder usar ônibus. Imagina só, você também nessa situação. E o pior, você nota que não existe sequer qualquer tipo de compromisso de que se essas políticas aí fracassarem, de que se a limpeza do ar ela não for tão grande quanto se esperava, não vai ter qualquer indenização, não vai ter qualquer punição para o Sadiq Khan. Pelo contrário, ele está sendo celebrado como um grande líder, um grande estadista, um exemplo para o mundo. Quanto tempo até essa política aí ser expandida para a Inglaterra toda, para a Europa toda, para o mundo todo? É uma coisa assustadora, né, pessoal? Agora, além de tudo isso, você nota o seguinte: a completa insensibilidade que os políticos sempre têm, principalmente com os mais pobres. Curioso, isso vindo, inclusive, de um político que é do Partido Trabalhista, que de se preocupar com os mais pobres. Parece que dentro até do próprio partido do Sadiq Khan, teve alguns políticos ali que discordaram da medida dele, porque isso afetaria justamente as pessoas que não têm dinheiro para ficar trocando de carro assim. Mas ele não está nem aí. E simplesmente a medida foi aplicada. Coisas para a gente refletir, né, gente? Essa questão aí de ambientalismo, de salvar o meio ambiente, como se simplesmente você parar de andar de carro fosse mudar o clima, o planeta como um todo. Não é bem assim. E é aquela coisa, é uma porta aberta para que essas medidas elas voltem a afetar você. É claro que você pode apostar que muita gente que tem carros mais novos, posteriores aí a 2005, que é o ano de corte para você ficar fora aí das regras do ULEZ, não devem ter ligado muito para isso, né? Mas nada impede que daqui a pouco, em 2025, esse mesmo Sadiq Khan ele resolva dizer que não, a partir de agora só vai poder rodar quem tiver carros que sejam ali adequados à medida Euro 5, não mais Euro 4. A partir de agora só carros fabricados a partir de 2015 é que podem rodar. E aí, muita gente vai também ser afetada. É claro que lá na Inglaterra a idade média dos carros ela é bem mais recente, tem menos carros antigos rodando por lá do que aqui no Brasil. Mesmo assim, ainda que só uma fração das pessoas elas sejam afetadas nesse momento aí pelas políticas do ULEZ, a gente sabe que é sempre questão de tempo para que mais e mais pessoas acabem pagando esse preço. E, mais uma vez, a falta da revolta, a falta da atitude dessas pessoas que só aceitam. Muito triste, né, gente? Essa é a realidade que tem se imposto aí sobre Londres, uma grande capital, praticamente ali o berço dos automóveis no mundo, e que agora assume essa sua identidade totalmente contrária, odiosa à existência aí de carros. Bom, o que você achou dessa matéria? Convido agora você a deixar a sua opinião, como que você reagiria caso isso acontecesse na sua cidade, caso isso viesse aqui para o Brasil. Deixe seu comentário, expresse aí também a sua indignação ou a sua concordância, o seu argumento talvez a favor dessas políticas. Eu gostaria de ouvir você.
Não se esqueçam de se inscrever no canal Falando a Verdade, que precisa mais do que nunca do seu apoio para poder divulgar os nossos conteúdos. Acione o sino das notificações, que é muito importante, porque eu descobri que muitas vezes as pessoas elas não consultam ali aquela lista de inscrições, só vão direto no menu iniciar do YouTube. E muitas vezes, se você não acionar ali o seu sino de notificações, os vídeos eles não aparecem para você. Então, além de se inscrever, acione os sinos das notificações, curta o nosso vídeo e principalmente sinta-se muito bem-vindo ao Falando a Verdade, que está aqui para isso mesmo, para poder expressar essas coisas e ser a sua voz também de indignação.